Plano trazido pelo governo Bolsonaro ao Congresso Nacional na data de ontem. Um plano erradamente chamado de Mais Brasil. Um plano que deveria se chamar Mais Chile. Porque o que o governo Bolsonaro propõe para o Brasil é que o Brasil de amanhã seja aquilo que o Chile é hoje. Um país em que as classes populares e as classes médias vão para as ruas se manifestar contra um governo que retirou, ao longo das últimas décadas, todos os direitos sociais dos chilenos. Um país, ministro Patrus, que se apresenta pelo governo federal como modelo para o Brasil, mas que coloca hoje milhões e milhões de chilenos nas ruas dizendo: nós queremos direitos sociais. Reparem o que o governo Bolsonaro está propondo para o país. Primeiro, congelar o salário mínimo por 2 anos. Isso significa retirar a possibilidade dos trabalhadores mais sofridos do Brasil de receberem um salário que lhe dê condições aos poucos de ter uma vida um pouco melhor. Enquanto isso, nenhuma proposta do governo mira nos super ricos, nenhuma medida que vá mexer com seus direitos ou com a injusta estrutura tributária que é a marca do Brasil. O principal problema brasileiro é, no nosso ver, a desigualdade. E o plano do governo Bolsonaro vai agravar a desigualdade, vai aumentar a distância entre os super ricos, aqueles que mais têm, e aqueles que menos têm. Não bastasse isso, o governo Bolsonaro propõe que se considere nos recursos gastos com saúde e educação o que se paga de aposentadorias e pensões para educadores e médicos, contrariando decisões do Supremo Tribunal Federal e, mais do que isso, jogando por terra o valor dos recursos que serão destinados à saúde e educação. Diminuirá muito o dinheiro para a saúde e para a educação. E pior, o governo quer juntar num único percentual o dinheiro de saúde e educação. Para que, deputado Chico D'Angelo, a saúde brigue com a educação e a educação brigue com a saúde para ver quem recebe mais recursos. É como se o governo dissesse para as classes médias e para os mais pobres: vocês escolhem se querem ter médicos e remédios ou uma escola pública digna para os seus filhos. Vocês escolhem se terão educação de qualidade ou uma saúde para garantir a sua sobrevivência. É impossível dar os dois para vocês. Não há perversidade maior do que essa que o governo Bolsonaro faz com o povo brasileiro. Não há crueldade maior do que apontar o caminho do país para um modelo que já fracassou, que hoje leva ao Chile, no Chile, milhões de cidadãos e cidadãs pedindo uma mudança de rumo. Mas é isso que Paulo Guedes quer implementar aqui no Brasil. Não por acaso, a economista Mônica De Bolle disse que Paulo Guedes e Bolsonaro estão presos na década de 70. Apresenta uma proposta para o país, que não é uma proposta de futuro, é uma proposta de passado. Não é de avanço, é de retrocesso. É de aplicar no Brasil uma receita que já foi abandonada no mundo inteiro. Disse a economista Mônica De Bolle com toda razão: não se combate desigualdade sem um Estado atuante. É preciso encontrar um equilíbrio entre responsabilidade fiscal, que nós da oposição defendemos, e responsabilidade social, que o governo Bolsonaro odeia. Não é possível, não é admissível subordinar a vida das pessoas à economia. É a economia que deve estar a serviço da vida das pessoas. Não são as pessoas que devem existir para o governo
ou para os bancos tão bem defendidos por Bolsonaro e seu governo. São os bancos, é a economia, é o governo que devem funcionar para as pessoas, para garantir uma vida melhor para as pessoas. Isso não vai acontecer com esse projeto que o governo Bolsonaro trouxe para o Congresso. Dou outros exemplos. A tentativa de, mais uma vez, retirar recursos do PIS/PASEP que iriam para o BN10. Como é que o país vai gerar emprego e renda se nós acabarmos com investimentos que são garantidos pelo BN10? O governo já tinha tentado isso aqui. Nós derrotamos na reforma da Previdência. E agora o governo volta de forma covarde, de forma cruel, com essa proposta que vai sacrificar o futuro do nosso país. Nós não sairemos de uma crise grave como essa se os investimentos forem proibidos, como na prática Bolsonaro e seu governo fazem. É um governo que perdeu tanto a confiança de investidores nacionais e internacionais que a rodada de leilão do pré-sal de hoje foi um fracasso. E foi um fracasso porque o mundo já não confia em Bolsonaro, já não respeita esse governo, que cria crises a cada dia, que briga com o seu próprio partido, que ataca as instituições, o Congresso, que ameaça a democracia. Esse governo é um governo que não é mais respeitado sequer pelos investidores internacionais, que poderiam ganhar muito dinheiro com o petróleo brasileiro. E o leilão foi um fracasso, não por causa do petróleo, mas por causa do governo. Nós, da oposição, queremos uma reforma tributária justa, solidária e sustentável. Essa é a principal bandeira para se reduzir as desigualdades e não o projeto Mais Chile. Deputado André Figueiredo.